Passado isso, nós temos um outro adicional também, que a ordem gosta de perguntar bastante dele, que é o adicional de sobreaviso. Esse adicional de sobreaviso, antigamente, ele, por analogia, hoje ele é aplicado às demais funções. Mas antes ele era aplicado tão somente aos ferroviários. Ele está previsto lá no 244 da CLT. Esse 244 da CLT, ele determinava que os rodoviários que quando iam para sua residência, pudessem ser chamados a qualquer momento para voltarem à atividade, eles faziam jus a um adicional de sobreaviso. Esse adicional de sobreaviso é aquele adicional que é pago para que eu fique em casa após a minha jornada de trabalho, aguardando um chamado do empregador. Ou seja, é a expectativa de um chamado, ok? Essa expectativa, eu fico ali aguardando. Será que vão me chamar? Será que não vão me chamar? Então é aquele aguardo. Eu costumo brincar, gente, e falo para o pessoal o seguinte, adicional de sobreaviso, conhecemos alguém, e aí a pessoa fala, te ligo, aí nós vamos para casa e ficamos na expectativa de um chamado, da pessoa ligar para nós, aí a pessoa não liga e eu fico só na expectativa e passou o final de semana, o amigo, o colega, ou a amiga não me ligou e eu fiquei só na expectativa, só aguardando. Não saí com receio do telefone tocar. Então, portanto, o adicional de sobreaviso, ele é este adicional, pago pela expectativa. O que a gente tem que entender aqui? Qual é o valor pago? 1/3 do valor da hora normal por hora de sobreaviso. Se eu ganho R$1 por hora de sobreaviso, 1/3 eu vou ganhar 0,33 centavos, ok? 1/3 da hora normal por hora de sobreaviso, ok? E o sobreaviso ele começa a contar a partir do momento que eu saio do trabalho. Vamos explicar aqui, ó, para ficar fácil. Vou gastar tudo isso aqui hoje, hein? Olha só. Vamos imaginar que eu trabalhe das 8 às 17. Isso aqui é jornada normal, ok? Em sendo jornada normal das 8 às 17, a partir das 17 horas, se eu fico na expectativa, aguardando um chamado, eu fico de sobreaviso, até às 8 da manhã do dia seguinte, antes de eu voltar a trabalhar, eu recebo o adicional de sobreaviso, que é a expectativa, no aguardo de um chamado, 1/3 do valor da hora normal, por hora de sobreaviso. Então, das 17 às 8 da manhã, eu fico na expectativa, aguardando. Se o telefone tocar e eu for acionado, o que acontece? Como eu trabalhei em horas normais, para-se de contar o sobreaviso e eu passo a trabalhar recebendo horas extras, porque eu já fiz a minha jornada. Então vamos imaginar, saí do escritório, saí do meu local de trabalho, cheguei na minha residência às 18 horas. Às 18 horas o telefone tocou e pediu para que eu retorne. Das 18 às 20, eu executo uma tarefa. Então olhem como que vai ser, das 18 às 20, eu me ativei em horas extras. Então para de contar o adicional de sobreaviso e começa a contar o adicional de horas extras. Terminei, retornei a casa, das 20 horas que eu retornar até as 8 da manhã, volta a contar o adicional de sobreaviso. Fácil. Este adicional aqui, ele é pago pela expectativa, quando eu fico num aguardo de um chamado para realizar determinada atividade, ok? 1/3 do valor na hora normal. Além do adicional de sobreaviso, tem um outro que vem na sequência que chama-se adicional de prontidão. O que a ordem gosta? Eu estou chamando a atenção de vocês para alguns pontos, apesar que esses adicionais são devidos de forma muito simples, mas o adicional de prontidão ele já não é um adicional devido
na mesma proporção. A diferença entre o sobreaviso e a prontidão é que no sobreaviso eu fico em casa, aguardando um chamado. No adicional de prontidão, eu fico nas dependências da empresa. Então, terminei às 17 horas, eu não vou para casa, estou de prontidão, fico das 17 às 8 da manhã dentro das dependências da empresa, podendo ser acionado a qualquer momento. Só que eu não posso sair dali, eu não estou trabalhando. Tanto o adicional de prontidão como o adicional de sobreaviso, eu costumo brincar e dizer o seguinte, eles são adicionais que são pagos para eu não fazer nada, a não ser esperar. Esperar um chamado é a expectativa, ok? Posso dormir nesse momento? Sim, se eu tiver um bom despertador para me acordar quando eu for acionado, ok? Se meu telefone de casa tocar, eu tenho que estar ali pronto para trabalhar. Diferença do sobreaviso e da prontidão. Um é na residência, o outro, a prontidão, nas dependências da empresa. O adicional de sobreaviso, 1/3 do valor da hora. Adicional de prontidão, 2/3 do valor da hora normal, por hora de sobreaviso, ok? Sendo que o adicional de prontidão é 2/3 e a diferença, fico dentro da empresa, ok? Hora normal de trabalho, perceberam? Falei salário, não falei remuneração. Daí a importância de saber lá a diferença entre salário e remuneração, ok? Passado esse adicional de sobreaviso, o que nós vamos ver um outro adicional que é o AB gosta também. E percebem, ó, adicional, o nome já diz, é algo pago a mais, ele vem a adicionar. Todos os adicionais são pagos por uma determinada condição. A insalubridade, eu tenho que estar exposto a um risco. O adicional de periculosidade tem que estar exposto a um perigo. O adicional de sobreaviso, eu tenho que ficar na expectativa. O adicional de prontidão, eu fico na expectativa, mas tem que ficar dentro da empresa. E agora nós temos o chamado adicional noturno. E o que é importante para nós sobre o adicional noturno? Que a ordem também gosta. É aquele adicional que é pago a todo trabalhador que laborar após às 22 horas, em sendo urbano. Eu já vou mostrar para vocês aqui como que funciona a escalinha dessa divisão da jornada de trabalho. Mas quem trabalha à noite, a lei determina que pelo trabalho à noite, ele se torna um trabalho mais cansativo, mais estressante, altera o nosso relógio biológico, ou seja, eu teria um grande problema, porque se eu trabalhasse à noite, quando saísse, ó, normalmente trabalho das 8 às 18, retorno para minha casa, a primeira coisa que eu faço chegando em casa é, tomo um banho e dali a 1 horinha mais ou menos vou jantar, ok? Então vou jantar lá para as 7, 8 horas da noite. Se eu trabalhasse à noite, olha o meu primeiro choque. Quando eu saísse do trabalho às 6 da manhã, eu chegaria em casa e eu iria fazer o quê? Tomar um banho e jantar às 6 da manhã? Não ia conseguir, porque eu estou acostumada a fazer isso à noite. Aí eu vou o quê? Vou tomar um banho, vou tomar café da manhã e dormir? Então percebem, o adicional noturno existe um desgaste para isso. Mas também tem a parte boa, gente, que vocês não vão esquecer. O adicional noturno, sabe também o que ele ajuda? Ajuda casamento a ser duradouro. Por quê? Sabe por quê? Porque enquanto o marido chega, a mulher está saindo para trabalhar. Quando o marido chega, a mulher está saindo, certo? Então ele vai ficar em casa. E quando ela retorna do trabalho, ele está saindo para trabalhar. Então, por exemplo, não tem briga, ó, é casamento duradouro, ok? Quando alguém trabalha à noite, normalmente é um dia sim, um dia não, então, ó, tranquilo, percebe-se que vai ter aí pelo menos em casa uns 15 dias de paz, né? Estou fazendo brincadeira, pessoal, mas é uma das coisas que é importante. E aí, quem trabalha à noite, o que acontece? A lei estipula assim, ó, considera-se trabalho noturno aquela jornada compreendida. E eu vou colocar aqui. Para os trabalhadores urbanos, a jornada noturna se divide em trabalhadores urbanos e trabalhadores rurais, ok?
E qual é a diferença? Que vocês não irão esquecer. Trabalhadores urbanos é considerado horário noturno compreendido entre as 22 horas de um dia até as 5 da manhã do dia seguinte, ok? Os rurais subdivide, aliás, em trabalhadores agrícolas e os pecuários. Eu espero que a minha letrinha esteja saindo bem bonitinha aí para quem está assistindo aí o nosso vídeo, certo? Embora sendo professora, mas a caligrafia não colabora muito, ok? Porque eu acabo escrevendo correndo. Trabalhadores agrícolas. Os agrícolas é das 21 horas de um dia às 5 da manhã do dia seguinte, ok? E os pecuários, aquele que mexe com gado, das 20 horas de um dia, ó, perceberam que eu coloquei na sequência? Às 4 da manhã do dia. 4 horas da manhã já é dia aqui. Então, considera a noite 8 horas da noite, já me recolho. 4 horas da manhã, está amanhecendo o dia, eu vou trabalhar. Para os trabalhadores que trabalham na área agrícola, das 21 às 5 da manhã. O que é importante saber isso? Além dessa divisão de jornada entre urbano e agrícola, pegadinha da ordem e funciona, a jornada noturna do trabalhador urbano, ela é reduzida. E o que seria essa jornada reduzida? Existe uma ficção legal. Ou seja, a jornada de trabalho, 1 hora, equivale a 60 minutos, correto? Contudo, para os trabalhadores urbanos, 1 hora não representa 60 minutos, e sim 52 minutos e 30 segundos. Basta que nós façamos uma conta. Das 22 às 5, ó. Vamos comigo. 22, 23, 24, 1, 2, 3, 4, 5. Quantas horas eu tenho? 7. Se fosse a 60, como é a 52 minutos, aqui tem 8 horas, gente, e não 7. Ok? A ficção legal é isso. Das 22 às 5 da manhã, tem 8 horas de trabalho noturno. Porque a jornada noturna, em vez de se considerar 60 minutos, considera-se 52 e 30. E vou dar uma diquinha aqui que vocês vão entender rapidinho. Como que funciona essa ficção legal? Quando no meu relógio der 22 horas e 52 minutos e 30 segundos, eu trabalhei 1 hora à noite. E assim vai. A cada 52 minutos e 30 segundos, vai considerando 1 hora. Isso é uma ficção legal. Outra coisa importante, o adicional noturno, para os trabalhadores que recebem, eles ganham 20% do valor da hora normal. Se eu ganho R$1 por hora de trabalho à noite, durante o dia, à noite eu vou ganhar R$1 e mais 20 centavos, ok? Então a minha hora noturna vai ser o valor da hora normal acrescido de 20%, que vai dar R$1,20 para quem trabalha à noite. Então, ó, para fechar, trabalhadores urbanos, das 22 às 5. Das 22 às 5, gente, não dá para esquecer esse horário. Eu costumo dizer que é o horário de balada, não é isso? No meu tempo, quando jovem, que faz pouco tempo isso, o que acontece? Quando eu comecei a namorar, eu saía, a minha mãe falava 10 horas em casa. Hoje, o que acontece? Mudou. 10 horas o pessoal começa a se preparar para sair, para ir para a balada. Então, ó, não esqueçam, 22 às 5 é normalmente o horário da balada. Ninguém volta para casa antes das 5 da manhã. E eu disse, enquanto muitos estão trabalhando, outras pessoas estão se divertindo na balada, ok? Então, o horário da balada, ó, das 22 às 5 da manhã. Trabalhador urbano. Hora reduzida, 52 e 30. E o adicional, 20% sobre o valor da hora. Os trabalhadores rurais, agrícolas, das 21 às 5. E percebem que das 21 às 5,
21, 22, 23, 24. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem 8 horas de trabalho. Como aqui tem 8 horas de trabalho, significa que o horário noturno dos trabalhadores rurais, 1 hora, equivale realmente a 60 minutos, ok? Como 1 hora equivale a 60 minutos, diferente dos urbanos, que 1 hora é 52,30. Para os rurais, 1 hora é 1 hora. Contudo, qual é a diferença? No pagamento do adicional noturno, que para os trabalhadores rurais, o adicional é de 25. O que eu costumo dizer? Para que serve isso? Para a ordem perguntar. E fazer uma bagunça. Por quê? Ela pode dizer que a agrícola, ela pode mudar, alterar esse horário, você tem que ficar atento. Ela pode alterar aqui, ela pode dizer que a hora dos trabalhadores rurais também é reduzida, ela pode jogar o adicional de 20 aqui, em vez de ser aqui. E o que eu dou de conselho a vocês? Pensem assim, ó, urbano, horário da balada, 22 às 5. Trabalho menos e ganho menos, ó, 52,30 e o adicional é menor, 20. Os agrícolas, tira 1 hora de trabalho daqui, ó, 1 hora, cai para 21, ó. Agrícola, das 21 às 5, e aqui eu tiro 1 hora daqui, cai 20 às 4. Para quem gosta de trabalhar no campo, a diferença, 60 minutos também, e o adicional, 25%, certo? Fácil também isso, não é? Pelo menos eu acho, né? Na realidade, eu acho que o direito do trabalho, existem algumas fases que basta que eu entenda como funciona. Se eu entender o funcionamento, se torna melhor para que a gente possa, aí, na sequência, verificar esses direitos. Outra coisa que a ordem gosta, então, ó, aprendemos adicional noturno, vimos aqui a diferença de trabalhador urbano, trabalhadores rurais, vimos os percentuais e as jornadas, e gravem isso, pessoal. Gravem, porque isso aí é importante. Vez ou outra, a ordem pergunta exatamente isso. O que é importante para nós sabermos agora com relação à jornada de trabalho? A lei determina que a jornada de trabalho ela deverá ser de 8 horas. 8 horas de trabalho, 8 horas diárias, 44 semanais e 220 no mês. 220 no mês, ok? Então, como que funciona isso? 8 horas por dia, 44 na semana e 220 no mês. Se eu extrapolar essas horas extras, se eu extrapolar esse meu jornada normal, eu passo a ter o direito ao recebimento de horas extras. Essas horas extras, elas são pagas com um adicional de no mínimo 50%, ok?